Olá, seja muito bem-vindo a mais uma semana de estudos sobre história do cristianismo aqui na nossa Constante TV, no programa Raízes da Fé. Que caminhada bonita, que caminhada cheia de peripécias, de eventos, de pessoas, de nomes tão queridos para a história da igreja, a nossa história. Na semana passada, a gente viu acerca de uma das grandes discussões teológicas da igreja. A igreja, quero abrir uma nota de rodapé, tem enfrentado debates teológicos desde a sua origem. Para nós que consideramos o texto bíblico um texto histórico, já é possível ver na carta de Paulo à igreja de Colossos a discussão que já chama atenção para a existência de um gnosticismo incipiente. O gnosticismo, aquela heresia dentro da igreja de origem platônica, que separava duas realidades, o mundo de cima perfeito, o mundo de baixo imperfeito, que negava, portanto, a encarnação de Cristo. Uma vez que Cristo, o Logos, veio do mundo do perfeito, do mundo númena, no mundo das ideias. Ele não poderia ter encarnado no mundo imperfeito da matéria. Então eles, como todo grego, não compreendiam como é que algo perfeito, alguém perfeito, pudesse encarnar. Então, a igreja, e esse grupo, portanto, dentro da igreja, entendia que, se a matéria é má, se o corpo é mau, nós temos duas alternativas. A primeira é o ascetismo. O ascetismo é aquela vida rigorosa, castigar o corpo, porque o corpo é mau, ele impede que eu tenha uma vida espiritual. Então, esse ascetismo que Paulo cita na carta aos Colossenses. Não toques nisso, não proves aquilo, isto é, uma vida restrita, nesse sentido de entender que o corpo humano luta contra o crescimento espiritual. O outro lado do gnosticismo diz assim, não, a maneira de ascender a uma vida espiritual é liberar, a vida de libertinagem. A gente consegue ver na carta de Paulo à igreja de Colossos esses aspectos do gnosticismo. Ele vai reaparecer na literatura joanina, portanto no Evangelho, nas cartas, essa luta do apóstolo João acerca da encarnação de Cristo, da luta contra o gnosticismo. Quando ele diz na sua carta, 1 João, ele diz acerca do verbo, daquele que nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, o verbo da vida, isto é, enfatizando o valor da encarnação de Cristo. Portanto, isso é um começo, isso está no primeiro século. E a igreja tem enfrentado no segundo século ebionismo, que era uma heresia de orientação judaica, sabe aquela discussão de Gálatas, Paulo falando que tinha pessoas cristãos judeus, que entendiam ainda que para chegar a Cristo teria que entrar no judaísmo e ser circuncidado, cumprir a lei de Moisés. Essa tendência judaizante retornou no começo do segundo século, no grupo chamado ebionista. E assim muitas heresias a igreja tem enfrentado. Uma das grandes heresias da igreja, como nós vimos na semana passada, enfrentada pelo concílio de Nicéia, um concílio ecumênico, no sentido de universal, todos os bispos do Império Romano, na época de Constantino, em 325, portanto esse concílio se reuniu, essa assembleia se reuniu para discutir, definir qual era a doutrina da igreja. Se era a doutrina ariana, se era a doutrina ortodoxa. O que Ario, só para a gente revisar, o que Ario propunha? Na verdade, ele
mas no concílio quem falava não era ele, era Eusébio de Nicomédia, que era bispo, então só tinha voz e voto os bispos. Poderiam ser assessorados por presbíteros, mas esses não tinham voz na Assembleia. Portanto, Ário que pregava esse cristianismo ariano, que ficou conhecido ariano por conta do nome dele, Ário, foi representado pelo bispo Eusébio da cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Então, o que Ário e Eusébio de Nicomédia estavam propondo no concílio? Que Jesus era divino, que Jesus era pré-existente, isto é, ele não nasceu no século I, ele é antes, ele é pré-existente, beleza, está tudo certo. Mas que Jesus não é igual a Deus, ele não é divino no sentido de ter a mesma natureza do Deus Pai. Portanto, ele teve um começo, ele foi criado. E a partir dali, ele segue na eternidade até encarnar no século I. Então ele fazia uma distinção, né? E os bispos ortodoxos, representados por Alexandre, que era bispo de Alexandria, com seu jovem assessor, né? Que viria a ser bispo na mesma cidade, na mesma igreja, Atanásio, defendiam que não, que Jesus era divino como Pai, ele não era só pré-existente, ele não era só alguém muito especial, ele não era só um divino, um Deus abaixo de Deus Pai, ele era igual a Deus Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, dizia Alexandre, e não tinha voz ainda, porque não era bispo, o jovem Atanásio. Essa é a grande discussão. Se a igreja compreendesse que a versão cristã de Alexandre e Ário fosse a correta, nós estaremos hoje com o cristianismo ariano, isto é, Jesus não é Deus, Pai, não tem a mesma natureza. Ele é um ser criado, aliás, é o primeiro ser criado. Nós temos uma religião atual que tem características arianas, você sabe, que não considera a divindade de Jesus. Ele foi alguém escolhido, foi alguém especial, mas não é Deus, porque Deus só existe um, que é o Deus Pai, Jeová. Por isso o nome dessa religião é chamada de Testemunhas de Jeová. Essa religião defende, ela não é ariana no seu todo, né? Tem características diferentes, até temporais, né? O arianismo é do IV século. Testemunho de Jeová vem do século XVIII e mudou o nome para esse nome, né? No século XX. Testemunho de Jeová vem do século XX, primeira metade do século XX. Portanto, o que assemelha essa religião à heresia ariana é o fato de não considerar Jesus Deus. Ele é a primeira criatura de Deus, é um ser criado. Portanto, se nós defendêssemos, vivêssemos isso, né, se tivesse vencido essa posição ariana no Concílio de Nicéia, hoje nós teríamos um cristianismo à semelhança das Testemunhas de Jeová, que consideram Jesus a primeira criação, alguém especial, alguém pré-existente, o arcanjo, né, como dizem as TJs, o arcanjo Miguel. Mas nós sabemos, pela aula passada, pela semana passada, que o concílio considerou essa posição de Ário uma heresia, porque senão nós estaremos adorando uma criatura. Como é que pode? Nós somos chamados para adorar a Deus. Se adoramos a Jesus Cristo, se adoramos a Jesus Cristo, oramos a Ele, louvamos a pessoa dEle, pregamos a divindade dEle, na verdade estamos adorando, louvando, pregando uma criatura. Como é que pode? Se Jesus, é isso que Ário dizia, ele morreu na cruz, então não há salvação para ninguém, porque só Deus poderia reparar
a tragédia da queda. Não, nenhum homem poderia, nenhum ser criado poderia reparar. Se pudesse reparar, os sacrifícios do Antigo Testamento já teriam reparado o mal do pecado e da culpa. Mas nenhuma criatura pode, só Deus pode, por isso que Deus encarnou, né? Então, essa posição ortodoxa da igreja que prevaleceu no Concílio de Nicéia é que Jesus é divino, é semelhante ao Pai, tem a mesma natureza, tem a mesma essência. E a igreja, nessa época, né, os bispos ortodoxos no Concílio de Nicéia usavam um termo grego, homoousios. Homo igual, ousios, essência ou natureza, mesma natureza, homoousios, isto é, Jesus tem a mesma natureza que o Pai, portanto ele é divino, como já citado, João capítulo 1, versículo 1, é muito claro em relação a essa questão. E nós ficamos, portanto, na semana passada, até aqui, no Concílio de Nicéia e na decisão pela doutrina ortodoxa da divindade de Jesus. O que aconteceu? Ário foi, portanto, foi deposto do cargo de presbítero, o Eusébio de Nicomédia foi deposto do cargo de bispo, isso foi a decisão da igreja. Olha, você não é mais bispo, Alexandre, e você não é mais presbítero Ário. Todos vocês e todos aqueles que pensam como vocês estão destituídos dos cargos da igreja. Vocês não podem mais ministrar na igreja. Nas palavras atuais, não podem ser pastores, nem diáconos, nem nada mais na igreja. Tem que sentar para aprender a teologia. Um desdobramento seguinte a essa decisão da igreja, lembra que Constantino que convocou e que presidiu, porque o imperador tinha interesse na paz da igreja, porque ele dizia que o cristianismo era o cimento da igreja, é o cimento do império. E a igreja estava espalhada por todo o Império Romano. Portanto, se dividisse a igreja, dividiria o Império Romano. E Constantino observava essa divisão do ponto de vista político, né? Não pode haver divisão na igreja, senão vai rachar meu império. Então, se eu tenho uma igreja uniforme, com a mesma linguagem, o mesmo entendimento, então eu tenho um império coeso, unido. Mas se eu tenho um cristianismo ariano, o outro ortodoxo, que vão degladiar-se entre si, que vão se tornar inimigos, vai rachar o império. Então Constantino não deixou que acontecesse isso. Convocou um concílio para decidir e aceitou, portanto, a decisão do concílio. O que Constantino fez mais além das decisões do concílio? Ele exigiu que os arianos fossem expulsos da cidade. Então eles foram exilados para outros lugares. Veja só, né? Uma decisão do Estado interferindo na igreja. A igreja não exilou Eusébio de Nicomédia, nem Ário, tirou os cargos para que não ministrassem, ensinassem o erro na igreja. Mas eles permaneceriam na igreja, sentados no banco, uma maneira de dizer, né? Mas o imperador fez mais, ele interferiu e disse assim, eu também vou tomar minha decisão aqui. Vocês, além de perder os cargos, vão perder também o lugar na igreja, serão deportados. Eles foram, uma linguagem bem simplória, foram expulsos de Alexandria, foram exilados. Então a gente já percebe o Estado metendo a mão nas decisões da igreja. Isso abriu um precedente que vai acontecer, que vai se repetir por toda a história da igreja antiga. O imperador tomando decisões eclesiásticas, colocando bispo, tirando bispo, exilando bispo. A gente vai ver isso, né? Imagina hoje o governo federal fazendo isso. Tira o pastor da igreja tal, bota o pastor que eu quero.
fecha aquela igreja, abre outro lugar. Imagina, era isso que estava acontecendo. Então a gente percebe que a situação era tensa, a situação era dramática. E nós chegamos aqui, portanto, na aula de hoje, para falar sobre esses desdobramentos do concílio de Nicéia. Então, quero nessa tela mostrar para você o nosso tema de hoje, a controvérsia, portanto, ariana, o debate teológico, depois do concílio de Nicéia. O que aconteceu depois do concílio de Nicéia? O que aconteceu? A situação ficou resolvida? Não, não ficou resolvida. Você acha que assinar a lei áurea, no dia seguinte, tudo estaria resolvido? Os escravos estariam libertos? As cabeças dos donos de escravos estariam todas unânimes? Está certo, é direito deles viverem, né, em liberdade? Não, foi um processo, uma conquista. Vamos ver então a começar a falar sobre esses desdobramentos após, olha só, o concílio de Nicéia estabeleceu a doutrina da divindade de Jesus Cristo, mas infelizmente não pôs fim à discussão. Decidiu, assinou a ata, mas a discussão continuou, né? A discussão, as insatisfações do grupo que perdeu, não é assim que acontece? Por que há muitas divisões nas igrejas no século XX e XXI? Às vezes não é nem por questão doutrinária, é política. Então, entre razões doutrinárias e políticas, prevalece um dos lados, o outro vai ficar insatisfeito. É o que aconteceu. O lado que perdeu, o lado ariano, ficou insatisfeito e o assunto não fechou, o assunto não encerrou. Nesse próximo slide, você vai ver então o que aconteceu, né? Eusébio de Nicomédia, que é o bispo ariano, não se convenceu que a coisa deveria ficar assim. É como se o concílio dissesse assim, olha, Eusébio, essa é a ortodoxia, Jesus é divino, é Deus. E ele disse assim, poxa, que bom que vocês me disseram isso. Eu estava com a cabeça meio, né, nebulosa nesse assunto teológico, mas vocês me esclareceram, hoje eu estou convertido. Foi assim? Não, não foi assim. Eusébio não se deu por vencido, porque virou questão pessoal, porque virou questão política. O que ocorreu então? Eusébio de Nicomédia era um político hábil, isto é, ele tinha relacionamentos, né, conseguia convencer as pessoas. E a estratégia de Eusébio de Nicomédia foi buscar aprofundar o seu relacionamento com o imperador Constantino. Então ele foi reconquistar a simpatia do imperador Constantino e lhe pedir a permissão para regressar a Nicomédia, da cidade de onde o imperador o deportou. Lembra que a igreja não expulsou Eusébio da cidade de Nicomédia, mas da posição de bispo. Essa decisão de exilar foi decisão do império. O imperador que disse, você está expulso, vai embora em outro lugar, aqui não. Eusébio, portanto, vai aprofundar a sua relação com o imperador e pedir dele que regressasse. Agora, deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui. O que acontece nessa época? Vou falar da época antiga, antes de Constantino. Como é que eu falei que sempre houve questões teológicas na igreja, desde o primeiro século. O judaísmo dentro da igreja, o gnosticismo dentro da igreja, o ebionismo dentro da igreja, e todas as heresias cristológicas dentro da igreja. Como é que a igreja resolvia nesse primeiro, nesse segundo e nesse terceiro século da era cristã? As posições, as controvérsias eram decididas a partir da leitura da Escritura e do argumento teológico. Então,
as posições contrárias reabririam a Bíblia e iam discutir suas posições fundamentadas na Escritura e no argumento. Era assim. A igreja ouvia e decidia de maneira correta. Mas a partir de Constantino, Eusébio, portanto, surgiu o quê? Na dificuldade de harmonização teológica, eu não preciso mais buscar a igreja para defender a minha tese, eu não preciso mais buscar a escritura para defender as minhas posições teológicas. Eu vou convencer o imperador. Se ele tem poder para convocar um concílio, para decidir a questão teológica, se ele tem poder para aceitar a decisão do concílio, se ele tem poder para exilar o outro lado, então eu não preciso mais da igreja e dos pastores, eu vou direto no imperador. E se eu convencer o imperador, ele vai colocar a mão na igreja, vai colocar em ordem à vontade dele. Foi exatamente isto que Eusébio fez. Exatamente isso. Ele perdeu no concílio, saiu humilhado. O que ele fez? Procurou reconquistar a simpatia do imperador. Nesse próximo slide, a gente vai perceber que o arianismo, portanto, não se deu por vencido, ele não morreu. O arianismo não morreu. Você vai ver na aula de hoje. Quem dera, né? Que tivesse morrido. Quem dera que as decisões oriundas de debate pudesse o lado majoritário vencer o debate e o debate encerrar. Mas você sabe que não encerra. Se você é membro de uma igreja, sabe que o debate não encerra com a lavratura da ata, né? Da decisão. Não encerra. É o caso aqui, ó. O arianismo não morreu. Em seu retorno, Eusébio passou a difundir o arianismo, reabilitando assim as ideias de Ario. Ele buscou amizade com o imperador, né? Aprofundou a sua influência diante de Constantino. Então, Constantino permitiu que ele retornasse. Olha só, o Constantino teve poder para exilar, expulsar Eusébio da cidade de Nicomédia. Não voltou a ser bispo, mas voltou para a cidade. Quando ele voltou para a cidade, o que ele fez? Começou a pregar o arianismo. De novo, livremente, porque o imperador, ele permitiu, sabe que eu sou ariano? Ele permitiu que eu retornasse. E começou a reabilitar as ideias de Ário. Esse fato exerceu pressão sobre o imperador Constantino, que em 327 d.C., o que ele fez mais? Anistiou o herege Ário. E Eusébio já tinha voltado. Agora, o imperador vai permitir que Ário retorne, permitindo que ele regressasse à cidade de Alexandria. Olha só. Foi expulso da cidade Ário e agora ele pode voltar. Se ele volta, ele faz o quê? Ele prega o arianismo, livremente. Essa decisão trouxe consequências sérias para a igreja. O que aconteceu nesse próximo slide? O que aconteceu ao arianismo após Nicéia? Depois do concílio de Nicéia, vários missionários, quem eram esses? Monges, né? Lembra que tinha um desenvolvimento monástico grande? Monges itinerantes foram para o meio dos povos germânicos no Ocidente. Então eles foram sofrer aquela humilhação toda, né? Aquela perda, começaram a pregar nas cidades, mas eles disseram assim, olha, não querem o arianismo aqui, não querem o cristianismo ariano aqui, a gente vai pregar para quem quer ouvir. E para onde eles foram? Para os povos germânicos. Quem eram esses povos germânicos? Eram povos que viviam do outro lado da fronteira do Império. O Império tinha, vou dar um exemplo, lá nas Ilhas Britânicas. O Império Romano não conquistou toda a Grã-Bretanha. Não chegou na Escócia,
não chegou lá na Irlanda, não chegou. Ele basicamente ficou onde hoje é a Inglaterra, no sul da ilha. E ele construiu um muro, uma muralha, que era a fronteira do império naquela região. Portanto, grande parte da Grã-Bretanha não foi conquistada pelos romanos. Quem morava do outro lado do muro? Os povos germânicos. Havia fronteiras naturais do Império Romano. Os rios Danúbio e Reno eram fronteiras naturais. Os Alpes. Quem morava além dos Alpes, além do Reno e do Danúbio? Os povos germânicos, chamados de eslavos também, né? Chamados de escandinavos também, nomes genéricos para várias tribos, a gente vai ver isso. Povos germânicos é um guarda-chuva que abriga várias etnias, várias tribos que, apesar de serem classificadas como germânicas, elas eram inimigas entre si, uma guerreava contra a outra, tomava o terreno da outra, a gente vai ver isso com calma, tá certo? Então você percebe que os missionários arianos foram para onde? Para esses povos. Não nos querem aqui no Império, a gente vai atravessar a fronteira e vai pregar, porque tem gente lá. Lá tem godos, tem visigodos, tem suevos, tem burgúndios, tem gálicos, francos, tem muita gente lá. Vamos pregar para esse povo, para lá que eles foram. Olha, essa informação é muito importante, hein? Então é importante essa informação, anota aí, que vai ser responsável pela característica da igreja medieval. A igreja medieval vai ser uma síntese desse povo todo reunido, debaixo da igreja. Então, no século V, olha só, por que no século V? Foi um século das grandes invasões desses povos. O Império Romano caiu no século V. 476 é a data da queda do último imperador romano, Rômulo. Portanto, e já havia tido invasões desde o começo do século V, em 410, 450, 476, e foram levas de invasões em Roma, no Império, isto é, esses povos que entraram no Império para morar lá. Eles queriam sair do gelo, lembra dos vikings que saíram da Noruega, lá da Groenlândia, da Suécia, terra que não era produtiva, passava a maior parte do ano debaixo do gelo. Então eles migraram para onde? Para as Ilhas Britânicas, para viver lá, uma terra mais favorável para a vida. Todos eles pensavam assim, queriam a mesma coisa, uma vida melhor. E como o Império Romano tinha muros, né, fronteiras, exército, então eles tinham que lutar. Passar essa barreira e lutar para se instalar. Então, no século V, quando os germanos conquistaram o Império Romano Ocidental, eu falo do Império Romano Ocidental, né? Nós estamos falando da Europa. Existe o Império Romano Oriental, que a gente vai falar um pouquinho dele, mas separadamente. No século V, quando os germânicos conquistaram o Império Romano Ocidental, trouxeram a versão do cristianismo ariano para Roma. Olha essa informação aqui importantíssima. Lembra dos missionários arianos que foram pregar além das fronteiras? Então pregou para godo, visigodo, burgúndios, pregou para suevos, para vândalos. Todos esses povos, escute isso, foram cristianizados. Eu não vou usar a palavra evangelizados, vou chamar cristianizados. Houve uma adaptação, uma assimilação. Eles gostavam do império, eles olhavam do outro lado do muro e diziam assim, epa, que terra boa, né? Que império bom, que vida boa, eu quero ser um romano. Eles queriam isso. Eles não queriam, por mais que entrassem em guerra e destruíssem, eles não queriam destruir a civilização romana, não queriam. Eles queriam ser romanos, eles queriam morar e ser romanos, e muitos se sentiam romanos. E uma das características do romanismo qual era? A religião, mesmo que ariana. Então eles assimilaram
essa religião cristã ariana, agarraram com as próprias mãos, porque queriam ser da civilização romana. Então eles se tornaram romanos, cristãos, arianos. Veja só, né? Eles queriam ser assim. Então, esses que invadiram o Império Romano já eram cristãos, só que cristãos arianos. Essa informação dessa aula é importante para as demais à frente. Então, quando terminar, você volta para ouvir, porque é importantíssima essa informação. No próximo slide, eu vou dar uma parada nessa sequência para dizer que o imperador seguinte, o assunto vai mudar assim, mas é a história, né? A história mudou. O que aconteceu? Constantino morreu em 337. Quem assumiu o Império Romano? Seus 3 filhos, Constantino II, Constante, Constâncio. Então, todo o Império Romano foi fatiado em 3 partes. Ao oeste foi dado para Constantino II. O centro da Europa, a Península Itálica, foi dado, grosso modo isso, né? Foi dada para Constante, e a parte oriental, incluindo Constantinopla, ficou para Constâncio, os 3 filhos. Então, Constâncio ficou com a parte oriental, onde estava Constantinopla. E esses irmãos foram, embora irmãos, começaram a brigar entre si, porque queriam ser imperadores, né? Todos eles. E o que ocorre? Eles foram morrendo, foram vencendo uns aos outros, e o último a morrer foi Constâncio. O último a morrer foi Constâncio, o último filho de Constantino. Quando Constâncio morreu, quem assumiu o império? Um primo dele. Esse aqui, ó, Juliano. Juliano, os filhos de Constantino não deixaram herdeiros. Então, quem assumiu o império? Alguém da família de Constantino. Era um sobrinho de Constantino, primo dos filhos. Só que o que ocorre? Juliano, embora criado cristão, ele simpatizava com o paganismo. E todos os parentes dele, os pais dele, o irmão mais velho, foram mortos pelo exército romano quando os filhos de Constantino eram vivos. Por que o exército romano matou os pais dele, toda a parentela, olha só, matou toda a parentela de Constantino, só sobraram os 3 filhos. Por que o exército fez isso? Para ninguém reivindicar o trono, porque o trono era dos filhos de Constantino. Então vamos matar toda a parentela e só sobraram 2. O Juliano, que era bem novinho na época, e o irmão que era doente. Então eles viram o exército matar a sua família. O que ocorre? O Juliano pensou, portanto, que quem matou os filhos foram os filhos de Constantino. Os seus parentes foram os filhos de Constantino. Então ele nutriu um ódio, uma raiva pela família do imperador, que matou a sua família, para que não reivindicasse o trono, que o trono ficasse só com os filhos de Constantino. O que ocorreu? Ele nutriu um ódio muito grande. E esse ódio contra a família do seu primo, dos seus primos, do seu tio Constantino, resultou numa medida político-religiosa. Ele vai aproveitar esse ambiente de contenda, porque um irmão era ariano, o outro irmão era ortodoxo, então a igreja ficou nessa gangorra. Um imperador, lembra que estava fatiado em 3 partes o império? Então um era ariano, o outro era ortodoxo, e quando Juliano assumiu o trono, depois da morte dos filhos, a igreja estava nessa gangorra, né? Ora ariana, ora ortodoxa. Ele aproveitou isso, a contenda sobre a posição nicena e o arianismo, e
ele reacendeu, portanto, o paganismo no Império Romano. Por isso que ele é chamado de apóstata, porque ele foi criado como cristão. E agora ele está favorecendo novamente o paganismo. Em reação, portanto, Juliano consistiu, por um lado, em restaurar a glória perdida do paganismo e, por outro lado, em impedir o progresso do cristianismo. Veja só, né? Então teve de todo o tempo que a igreja viveu sobre a ênfase do favorecimento ao cristianismo, agora, com a morte de todos os filhos de Constantino, assume o novo imperador Juliano. A bem da verdade, Juliano teve um governo muito breve, uns 2 anos, 3 anos no máximo, foi a salvação, porque quando ele morreu, a igreja reacendeu novamente e o cristianismo voltou à cena com o favorecimento do Estado. Então, de toda a carreira cristã, de todo o tempo dos imperadores cristãos, só nessa parte de Juliano que o paganismo voltou à cena. Muito bem, eu quero terminar essa aula com uma reflexão, né, disso que a gente viu, do momento pós-niceno, que aconteceu. Enquanto a igreja se debatia internamente em controvérsias teológicas, esqueceu-se de sua missão principal, anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Vou ler novamente para a gente entender isso aqui. Enquanto a igreja se debatia internamente em controvérsias teológicas, esqueceu-se de sua missão principal. Qual é a missão principal? Anunciar as boas novas de salvação em Cristo. Resultado, ressurgimento do paganismo. Lembra que a igreja estava vivendo nessa parte, cristianismo ariano, cristianismo ortodoxo, brigando internamente, brigando doutrinariamente, teologicamente. O que aconteceu? As trevas voltaram à cena. Acontece assim hoje, minha gente. Brigas teológicas dentro da igreja, brigas eclesiásticas da igreja, a igreja esquece da sua missão de avançar, de pregar o evangelho. E nessas brigas teológicas intermináveis entre as igrejas ou dentro de uma igreja, a igreja deixa de evangelizar, de discipular. Será que acontece isso hoje? Como aconteceu lá? A igreja passou um bom tempo, né? A vida toda dos 3 filhos de Constantino. Um ariano defendia, favorecia essa versão do cristianismo, outro assim, favorecia o lado ortodoxo, a igreja ficava nessa gangorra, brigando entre si, entre irmãos. E a igreja deixou de expandir-se. Acontece isso hoje? A igreja envolvida, né, com questões teológicas, doutrinárias, a mente, as energias, o coração voltado para a questão teológica, esquece de olhar para os campos brancos prontos para a ceifa e deixar a mensagem principal, que é a mensagem do Evangelho, da cruz, da salvação, do amor de Deus pelo pecador, e trazer o pecador à igreja, para uma igreja em paz, não com brigas teológicas, mas trazer o pecador para discipulá-lo e transformá-lo num novo missionário, e assim esse fluxo de bênção na vida da igreja. Essa época a igreja passou por isso. Nossa igreja passa por isso hoje? Deixa essa reflexão. Fico por aqui, até a próxima aula.